Olá, seja muito bem-vinda ao programa da FER. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro 5 mil reais por mês trabalhando com extensão de cílios. Eu sou a Fernanda Gabriele e o tema de hoje é a minha história. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como eu iniciei na área da extensão de cílios. O meu nome é Fernanda Gabriele, tenho 22 anos, sou formada em Estética e Cosmetologia e eu moro em Várzea Grande, que é uma cidade do estado de Mato Grosso, que fica bem ao lado da capital Cuiabá. Eu me formei pela Universidade de Várzea Grande, a Univag, e quando eu iniciei, eu tive meu primeiro contato com a extensão de cílios, foi quando eu estava na faculdade. Eu iniciei um estágio numa clínica de estética quando eu ainda fazia faculdade e foi lá que eu tive meu primeiro contato com a extensão de cílios. Até então, eu não conhecia essa técnica, não sabia o que era extensão de cílios, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então foi nessa clínica onde eu iniciei o estágio que eu conheci a extensão de cílios. No começo do estágio, eu ficava mais na recepção, atendendo as clientes, recebendo as clientes, auxiliando, pegando produtos para que a dona da estética realizasse os procedimentos. Então eu fazia essas partes bem chatas de estagiário mesmo. Depois de um tempo que eu fiquei fazendo todos esses processos, né, passando por todo um treinamento, observando bastante, a dona da estética ela falou que iria começar a me ensinar para que eu começasse a atender as clientes. Então, um dos primeiros procedimentos que ela me ensinou, que era o que eu não aprendia na faculdade, o que eu já tinha aprendido na faculdade, eu já tinha começado a realizar. Porém, a extensão de cílios, que é algo que não está na grade da faculdade, era um procedimento que eu não tinha nem noção de como realizar. E aí ela começou a me ensinar como fazer extensão de cílios, que era um procedimento que era muito procurado também nessa clínica de estética. E daí eu comecei a aprender para poder ajudar ela a realizar os procedimentos, entre ele a extensão de cílios. Ela falou para que eu levasse uma modelo, para que eu começasse a praticar, ela iria me ensinar. Então eu pedi para que minha prima fosse, a minha primeira modelo foi ela, e a dona da clínica começou a me ensinar, ela me explicou como funcionava, me explicou como realizar o procedimento, e aí eu fiquei praticando na minha prima até conseguir terminar toda a extensão de cílios. Normalmente, uma extensão de cílios fio a fio, que foi a que eu realizei primeiramente, ela demora 1 hora e meia para ser realizada. E eu demorei 3 horas para fazer o meu primeiro cílios fio a fio. Eu demorei o dobro do tempo. Geralmente, quando a gente começa o primeiro cílios, é normal demorar até mais de 3 horas. Tem pessoas que demoram 4, 5, 6 horas para fazer o primeiro cílios. Eu demorei 3 horas. E até que não ficou tão ruim assim. Ficou mais ou menos, mais ou menos. E foi minha primeira extensão de cílios. Após eu fazer os cílios da minha prima, eu treinei mais em 2 pessoas, e foi mais uma modelo, que foi até a clínica de estética, e a outra pessoa foi a minha mãe, e daí eu já iniciei os atendimentos na clínica de estética realizando as extensões de cílios. Porém, né, eu realizando os procedimentos, eu ainda não me sentia muito segura para fazer. Eu ficava com muito medo, quando era para a cliente que eu iria atender, eu ficava muito insegura de explicar. Eu não sabia explicar direito como era que realizava o procedimento, como eram os cuidados que a cliente tinha que ter, como que era feito. Eu tinha muita dificuldade na hora de realizar o procedimento, na hora de pregar a fita embaixo. Às vezes acontecia algumas intercorrências, por exemplo, de a cliente fechar o olho e a fita não estar totalmente isolando os fios de baixo, e a cliente, na hora que terminar o procedimento e ia abrir os olhos, estavam todos grudados, um fiozinho de baixo com o de cima. Então eu tive algumas dificuldades no início da minha carreira de extensionista de cílios, muitas outras também dificuldades na hora de acoplar, demorava muito tempo para fazer, e como era uma cliente, eu ficava me cobrando muito em fazer o procedimento rápido, porque como a dona da estética fazia o procedimento muito rápido, porque ela já tinha muita mais prática que eu ficava me cobrando para fazer no mesmo tempo que ela. Até porque às vezes, quando era uma cliente que ela já tinha atendido, a cliente ficava muito agoniada de ficar esperando todo esse tempo, que eu demorava umas 3 horas para fazer os cílios. Então ela ficava muito agoniada na maca, perguntando toda hora se já tinha terminado o procedimento, se já estava acabando, e isso me deixava muito mais nervosa do que eu já estava para poder fazer a extensão de cílios.
E aí isso acabava me atrapalhando um pouco também, porque eu ficava mais nervosa e mais nervosa, não conseguia nem fazer direito o procedimento. Então, devido a essa insegurança, a esse medo, a esse nervosismo, eu decidi me capacitar mais e também treinar mais. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer um curso de extensão de cílios. Eu realizei esse curso na faculdade, onde eu fazia a faculdade de estética. Fiz meu primeiro curso de extensão de cílios, me senti um pouco mais segura para explicar sobre como funcionava o procedimento na parte teórica, porém, na prática não tem como, você tem que praticar para você ter um resultado melhor. E num curso não foi possível ter tanta prática assim. Então eu tive que praticar fora do curso também para poder melhorar o meu serviço e conseguir entregar um serviço com mais qualidade para cliente. Então foi aí que eu comecei a praticar muito em casa e a minha modelo sempre era a minha mãe. Como em casa não tinha a maca ou a poltrona, que são o que a gente utiliza para realizar a extensão de cílios, eu treinava na minha mãe deitada no sofá. Era uma posição bem desconfortável, principalmente para mim, que ficava com a coluna toda torta, e isso causava dor nas minhas costas também, mas como eu queria muito melhorar e entregar um serviço de qualidade para os clientes, eu não me importava, eu fazia mesmo. Treinava com minha mãe deitadinha lá no sofá, ficava com as costas doendo, mas eu realizava a extensão e treinava sempre nela. E daí, por eu treinar muito nela, os meus serviços, a qualidade do meu serviço foi melhorando cada vez mais. E como ela ficava sempre com os cílios bonitos, né? Algumas amigas dela começaram a reparar e perguntaram onde ela fazia os cílios. E aí as amigas da minha mãe começaram a entrar em contato comigo para poder fazer a extensão. Como eu não tinha nem maca, nem poltrona, nem todos os materiais para realizar a extensão de cílios, não tinha o espaço meu próprio de atendimento, eu sempre falava para as clientes irem até a clínica de estética. Porém, como a clínica de estética era muito longe do local onde eu atendo atualmente, que é a minha casa, as clientes não queriam ir. Um pouco porque não tinham tempo para ir até o local, outras porque era muito longe mesmo para poder ir. Então elas começaram a pedir que eu atendesse na minha casa. Mas como no sofá era muito desconfortável, eu resolvi comprar os materiais e começar a atender na minha casa. Foi aí que eu comecei a pesquisar os preços de maca, de poltrona, de materiais, para começar a investir e começar a atender em casa também. No dia, né, quando elas começaram a me procurar, eu pensei que seria uma boa opção, porque seria uma renda extra. Estagiário não ganha muito bem, então uma renda extra ajudaria muito naquele momento. Porém, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar uma maca nova, para comprar todos os produtos e materiais novos. Foi aí que a gente começou a pesquisar sempre materiais usados, marcas usadas, que são mais em conta, né? Que era o que dava para comprar naquele momento, que era uma maca usada, devido à situação financeira. E aí surgiu a oportunidade de comprar uma maca usada. A vizinha do meu namorado, que trabalhava com massagem, depilação, estava mudando de bairro. E aí ela ficou sabendo, né, que eu estava à procura de uma maca usada e ela ofereceu a dela, porque ela queria vender a maca dela para poder mudar de bairro. E aí eu fui dar uma olhadinha na maca, combinei com ela certinho. Quando eu cheguei lá, eu não reparei que a maca estava com alguns defeitos. Percebi que ela estava usada, desgastada, mas não percebi que ela estava com outros defeitos mais graves. E eu acabei ficando com a maca devido ao custo dela. Na época eu paguei R$100 na maca, e geralmente uma maca nova é 450, 600, R$1.000, depende do material que você vai comprar. Naquele momento R$100 era muito viável para mim. Então eu comprei a maca usada para poder começar a atender as clientes que estavam procurando, que estavam pedindo também. Foi um pouco de pressa e um pouco de situação financeira no momento, que não estava muito boa. Então eu comprei a maca usada. Quando chegou em casa, que eu fui limpar a maca, né, para colocar dentro do quarto, que era o local onde eu atendi no início, eu reparei que a maca estava cheia de formiguinhas, daquelas formigas que mordem bem doído. Porque como ela mexia com depilação, eu acredito que ela tenha deixado algum produto em cima da maca, e aí as formiguinhas juntaram e entraram por dentro da maca e ficaram acumuladas ali. Então, às vezes a cliente deitava e falava que estava mordendo, tinha um bichinho mordendo, e eram as formiguinhas. Quando eu comprei e reparei, eu deixei ela no sol, lavei a maca, mas mesmo assim ainda ficou um pouquinho de formiguinha.
ela estava com os pés enferrujados, por exemplo, também, e a parte de baixo da maca estava rachada. Quando eu comprei, eu não percebi. E daí a ansiedade era tanto para começar a atender que eu nem me preocupei em reclamar, em trocar, em procurar outra maca. Então a parte de baixo da maca estava rachada e aí todas as vezes que a cliente sentava na maca, me dava um nervoso, um medo da maca quebrar. Mas mesmo assim, devido a todas as circunstâncias, eu continuei atendendo as clientes, usei essa maca mesmo por muito tempo, até ter dinheiro para trocar e comprar um material novo, comprar uma maca nova, produto novo, e foi assim que eu iniciei os atendimentos. Então eu comprei a maca e eu coloquei dentro do meu quarto, tirei a cama do quarto, coloquei a maca, uma cadeira de plástico amarela, porque eu não tinha dinheiro também para comprar o mocho, e ficou a maca, a cadeira de plástico e o guarda-roupa que eu também não tirei de dentro do quarto, e ficou essas três coisas lá dentro. E aí eu iniciei os atendimentos. Até então eu estava conciliando a faculdade de manhã, porque eu ainda estava fazendo a faculdade, então eu ia para a faculdade todos os dias de manhã, ia para o estágio todos os dias à tarde na clínica de estética, e aí eu retornava para casa e atendia as clientes de noite. Então era uma correria, eu fiquei um tempão dessa forma até eu me formar. Depois que eu me formei, a dona da estética me contratou como esteticista porque já não podia mais me manter na posição de estagiária, então ela me contratou como esteticista e aí eu continuei atendendo na clínica de estética e atendendo na minha casa também. Conforme foi melhorando a situação financeira, eu fui investindo mais e mais em novos materiais. Eu comprei uma maca nova, um mocho novo, um carrinho auxiliar, coloquei um ar-condicionado também. Na época eu atendia com um ventilador, porque eu não tinha ar-condicionado, então era no ventilador mesmo. Conforme foi melhorando, eu fui adaptando, fui melhorando o ambiente, comprando mais produtos, investindo no ar, que é muito importante, que é para manter o conforto da cliente também, devido ao adesivo precisar de um ambiente mais fresco, o ar condicionado, devido à região que eu moro ser muito quente, é fundamental para um serviço de qualidade. Então eu comecei a investir cada vez mais, comprei novos materiais, comprei materiais de qualidade melhor. E aí eu continuei atendendo no quarto, só que eu fui arrumando e investindo cada vez mais. Fiquei um tempão também atendendo assim depois de formada, atendendo na clínica de estética e atendendo também na minha casa. E aí os números de clientes foram cada vez aumentando mais, porque uma cliente indicava para outra, que indicava para outra, e foi cada vez aumentando mais a procura pela extensão de cílios, que era o principal serviço que eu prestava na minha casa, atendendo na minha casa. No começo era um pouco desconfortável, né? Tira um pouco da privacidade de todos que moram no ambiente, dos meus pais, de quem estava na sala no momento que a cliente passava por toda a casa para poder chegar no quarto, que era o local de atendimento. Então acabava perdendo um pouco da privacidade, às vezes ficava uma situação um pouco desconfortável para a cliente, porque às vezes era uma cliente nova que veio de indicação de quem já vinha, e aí na hora que chegava lá ela ficava um pouquinho desconfortável, porque como eu atendia de noite dentro do quarto, a maioria das vezes tava toda a família na sala, e aí ela passava por todo mundo até chegar no quarto. Então no início, quando era a primeira vez que a cliente vinha, ela ficava um pouquinho desconfortável, e eu percebia isso e isso me incomodava também. E aí eu conversei com a minha família, eles sempre me apoiaram muito e nós decidimos começar a investir num espaço na frente da casa, para poder cortar esse vínculo, né, de ter que passar por toda a casa para chegar no meu local de atendimento. Então nós decidimos fechar esse espaço para não ter mais contato com dentro da casa. E aí nós começamos a investir e a mexer aos pouquinhos nesse espaço que é o local onde eu atendo hoje. Então nós começamos a investir cada vez mais e arrumar aos poucos. Com isso, eu continuei trabalhando na clínica de estética e atendendo aqui em casa. E aí eu fiquei desse jeito, atendendo nos dois lugares, até que surgiu a pandemia do coronavírus. E devido às circunstâncias que teve que fechar tudo e não tinha mais movimento na clínica de estética, a minha ex-patroa me fez duas propostas. Ou eu continuava lá e ela reduzia um pouco o salário, que era uma opção que o governo deu naquele momento, devido a não ter fluxo, né, de clientes, não tinha entrada no caixa, então foi uma opção que ela deu para me manter lá. Ou cortaria todos os vínculos de uma vez só. Eu analisei bem, pensei muito, porque era uma estabilidade trabalhar lá
Era um salário fixo que tinha e me ajudava muito a pagar as contas no final do mês, porém, eu atendendo dentro do quarto, já estava ganhando o mesmo valor que eu ganhava trabalhando lá de carteira assinada. Então eu fiquei muito em dúvida se eu continuava lá com aquela estabilidade ou se eu tacava a cara e investia logo no meu próprio negócio e me dedicava 100% a ele. Eu fiquei pensando, pedi um tempo para ela, fiquei um dia pensando muito em qual decisão eu iria tomar e eu acabei decidindo focar 100% no meu espaço. Então eu cortei todos os vínculos com a estética, que no caso era de carteira assinada. Ela me dispensou, me demitiu e aí eu comecei a me dedicar 100% no meu espaço, que é o local onde eu atendo hoje as minhas clientes. No começo eu fiquei com muito medo, me sentindo muito insegura, medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não ter clientes. Apesar que eu já tinha clientes, mas eu tinha a noção que eu iria ter que aumentar esse número de clientes para conseguir aumentar o faturamento e conseguir pagar todas as contas, porque eu já tinha perdido uma porcentagem do salário que era o que eu ganhava lá, que ajudava também muito a pagar as contas. Eu acabava inteirando um com o outro para conseguir pagar tudo. Então eu tinha essa noção que eu teria que aumentar o meu faturamento. E o único modo de aumentar o meu faturamento trabalhando para mim era aumentando o número de clientes que eu atendia todos os dias. E apesar de todo o medo, toda a insegurança, todas as dúvidas se era aquilo mesmo que eu iria fazer, que era o correto a se fazer, né? Porque eu tinha acabado de largar a mão, de abrir mão da minha estabilidade, que era um salário fixo, para poder empreender. E eu fui com medo mesmo. E hoje deu tudo certo. Hoje eu trabalho, eu atendo no meu próprio espaço, tenho uma carteira, um número de clientes bastante alto, consigo ter um faturamento bom, que eu consigo pagar todas as minhas contas e ter uma independência financeira. Então foi uma decisão que eu tomei, que eu não me arrependo, e depois que eu cortei todos os vínculos lá, como eu ainda atendia dentro do quarto na minha casa, eu continuei atendendo no meu quarto e fui arrumando aos poucos o espaço da frente. Aí a gente acelerou, eu e minha família aceleramos, né, para poder arrumar mais rápido o espaço. Passado um mês, mais ou menos, depois que eu tinha saído lá do outro serviço, nós conseguimos arrumar o espaço, que é o local hoje, onde eu atendo hoje as minhas clientes, que acabou ficando bem separadinho da casa. Ficou somente o espaço na frente, que ficou muito bem arrumado. As clientes chegam e até perguntam se foi planejado fazer dessa forma, mas foi tudo no improviso. Então foi todo um processo que eu iniciei atendendo lá e foi tudo acontecendo aos poucos. E como foi algo que eu sempre tive vontade de fazer, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, mas eu tinha muito medo, me sentia muito insegura, tinha medo de não dar certo. Então foi uma decisão que eu tomei, que eu demorei muito para tomar devido a essa insegurança, devido a esse medo que eu sentia. Então era algo que eu queria fazer há muito tempo, desde quando eu comecei a faculdade de estética, quando eu entrei na área da beleza, era o pensamento que eu tinha de ser dona do meu próprio negócio, mas eu não tinha essa segurança de atuar, de trabalhar sozinha, de não me posicionar realmente como uma empreendedora e assumir todos os riscos que é necessário assumir. Então eu tinha medo de assumir esses riscos e não dar conta no final de pagar as contas, de seguir em frente. Então eu acabava ficando com muito medo e me sentia segura em ter essa estabilidade de trabalhar de carteira assinada. E se você parar para pensar, eu ganhando um salário lá de carteira assinada era o mesmo que eu ganhava trabalhando aqui, atendendo no máximo 2 clientes de noite, porque eu já chegava à tarde e daí eu atendia no máximo, estourando 2 clientes. Então, para pensar, eu gastava, nessa época eu já estava um pouquinho mais rápida, então não demorava mais 3 horas para realizar uma extensão de cílios, demorava menos tempo. Nesse tempo eu já estava demorando o período normal, 1h30 para realizar a extensão de cílios. Então eu gastava umas 3 horas atendendo 2 clientes de noite, às vezes eu atendia só uma cliente. Então, atendendo 3 horas, eu já estava ganhando o mesmo valor que eu ganhava trabalhando de carteira assinada. Então, se eu tivesse parado para pensar e analisar bem a situação, eu teria assumido os riscos muito mais cedo, porque devido ao medo, eu travava, eu não conseguia ter essa decisão que era algo que eu tinha muita vontade de fazer.
E então, atendendo 3 horas, eu ganhava a mesma coisa. Hoje, atendendo tanto de clientes que eu atendo durante o dia, que é o número bem mais alto do que só 2 clientes, eu consigo ter um faturamento muito maior. E isso me traz a independência financeira que eu tenho hoje. Consigo ajudar a minha família hoje em dia, consigo ter a minha independência, comprar o que eu quiser, estou conseguindo cada vez mais aumentar a estética e isso me traz uma gratidão enorme, devido a eu saber que eu realmente tomei a decisão correta, eu estou correndo atrás dos meus sonhos, eu decidi assumir todos os riscos e é realmente possível para qualquer pessoa que realmente assuma os riscos e faça dar certo. Não é fácil, é simples você ter uma decisão dessa, você começar, mas não é fácil. E se você começar e não parar, você pode ter certeza que os resultados virão. Então, muitas vezes vai ser necessário você passar por todo esse processo. Às vezes você não vai começar logo grande, atendendo num espaço top, com todos os produtos bons, com os melhores materiais. Então, muitas vezes você não vai iniciar dessa forma, porque às vezes você pode estar na mesma situação financeira que eu estava quando eu iniciei. E aí você vai começar com o que você tiver. Se você tiver só o sofá para você treinar, vai lá e treina. Foi assim que eu fiz. Por que você não pode fazer? Começa comprando materiais mais baratos, com materiais usados. A maca usada é uma boa opção. Se você pesquisar hoje em dia, você consegue achar macas boas com um valor em conta, porque às vezes acontece de uma pessoa mudar, de estar fechando o seu espaço e o material estar muito bom e às vezes ela vende por um valor bem mais inferior do que ele realmente vale para poder vender mais rápido. Então, se você pesquisar bem, não tiver tanta pressa quanto eu tive naquele momento, você pode sim achar um material de qualidade e comprar ele por um valor mais inferior, se é o caso que você necessita nesse momento. Se você está passando por um apertinho financeiro no momento, que é normal, todo mundo passa por isso, né? Então você pode iniciar comprando materiais mais em contas ou mesmo atendendo na casa da cliente, é uma boa opção. Você pode fazer como eu fiz, iniciar como uma renda extra e depois você começar a focar 100% nisso, que você pode ter certeza que vai te trazer um faturamento muito maior do que você, por exemplo, ganhar só um salário mínimo ou só um salário comercial. Dependendo do número de clientes que você atende, você pode ganhar muito bem e faturar muito bem no final do mês trabalhando com a extensão de cílios. A extensão de cílios te abre esse leque de possibilidades. Você pode atender em qualquer lugar, você pode atender na sua casa, você pode ser dona do seu próprio negócio. Ou se você não tem como atender na sua casa, você pode atender na casa da cliente, você pode fazer atendimento à home care, que é uma outra opção para quem não tem o seu próprio espaço. Você pode fazer parcerias com salões, com clínicas de estética para você atender lá e aí você vai trabalhar com porcentagens. É uma boa opção também para quem está começando, não tem o próprio espaço e aí você inicia numa clínica de estética ou num salão, lá já tem clientes, então fica mais fácil de você iniciar, porque você já vai ter uma clientela para você oferecer o seu serviço. É uma boa opção também para quem está iniciando, mas compensa bastante também você empreender, ser dona do seu próprio negócio e também tudo vai variar de acordo com a sua realidade. Se a sua realidade cabe isso, corra atrás que pode ter certeza que vai dar certo. Só precisa você correr atrás, começar, mesmo que você comece pequeno, pensa grande e vai fazendo aos poucos. É super importante isso. Então é necessário você avaliar qual é a melhor opção para você nesse exato momento. Qual é a sua realidade? Você está disposta a pagar o preço para você conseguir esse faturamento maior? Isso pode também influenciar muito em como você vai agir nesse exato momento. Às vezes é melhor você começar fazendo parcerias, mas se você tem vontade de abrir o seu negócio, já vai pensando, vai se organizando para você começar a atender sozinha. É bacana também você iniciar com parceria, porque, como eu disse, tem as clientelas já para você oferecer o seu serviço, então você vai aumentando a sua quantidade de clientes que vai realizar o procedimento com você, e aí essas clientes sempre vão indicar novas clientes, e aí você vai fazendo divulgação do seu serviço, vai criando o seu portfólio para você sempre ter opções de trabalhos que você já realizou para mostrar para as novas clientes. Então você vai criando todo o seu posicionamento profissional. Às vezes é bacana você iniciar no salão por causa disso. Você consegue
atender mais clientes com uma quantidade mais rápido. Às vezes você começando sozinha, você demora um pouquinho mais para conseguir atrair as clientes para você fazer o seu serviço. Então você já começa fazendo seu portfólio. Sempre que quando você iniciar na área da extensão de cílios, já tira fotos de todos os serviços, de todos os trabalhos, os serviços que você fizer, para você começar a fazer a divulgação do seu trabalho nas redes sociais, porque isso vai te ajudar bastante a fazer com que você se posicione como autoridade na sua área. Então é possível sim você ter reconhecimento profissional na área da extensão de cílios, você ter um faturamento muito bom, você ter crescimento no seu faturamento, você não fica limitado a ganhar só aquele valor que é o que a carteira assinada te limita a você ganhar só esse valor por mês. Então, com a extensão de cílios, você tem a possibilidade de ganhar sempre mais, e isso é uma coisa muito boa. Você vai ganhar conforme você trabalha, você vai ter a sua independência de tempo, porque você vai poder marcar as clientes no horário que você pode atender. Então, às vezes você é mãe ou você tem alguns compromissos, estuda, alguma coisa assim, então você tem a possibilidade de atender nos outros horários que você não está já fazendo algo ou já tem esse compromisso para você cumprir. Por exemplo, eu quero atender só de tarde. Você vai marcar clientes só de tarde. Eu quero atender só de segunda a sexta. Eu não quero trabalhar sábado e nem domingo. Você vai marcar os clientes somente naqueles horários. Então você tem essa possibilidade também de liberdade de escolher qual horário você vai trabalhar. A área da extensão de cílios te abre um leque de várias coisas, de independência de tempo, de independência financeira, porque você vai com certeza ganhar mais do que um salário mínimo, mais do que um salário comercial. Então ele te dá essas possibilidades, te dá a possibilidade de crescer profissionalmente, porque você vai sim, conforme você vai realizando os procedimentos e você vai se posicionando nas redes sociais, posicionando com as clientes, você vai sim se tornando mais autoridade no seu serviço, no seu ramo, na extensão de cílios. Você tem oportunidades também de crescer nessa profissão. Você pode dar palestras, você pode dar cursos, e isso vai aumentar também o seu faturamento se você mais para frente iniciar dando cursos. É uma outra opção também de faturar e de crescer profissionalmente dentro da área da extensão de cílios. Então a extensão de cílios te abre vários leques para você crescer, se desenvolver, melhorar, aumentar o seu faturamento. Então tem essas possibilidades também. E aí você deve estar se perguntando: tá bom, Fernanda, por que você está me contando tudo isso? Para que isso tudo? Então, o motivo de eu estar falando tudo isso para você é que eu quero te mostrar que você, mulher, pode sim ser dona do seu próprio negócio, ou pode trabalhar para outra pessoa e ter a sua independência financeira. Você pode crescer como profissional, você pode crescer financeiramente, você pode ter toda essa independência com a área da extensão de cílios. Então eu quero compartilhar com você toda a minha experiência, tudo que eu já passei durante todo esse tempo trabalhando na área da extensão de cílios, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi quando eu iniciei na minha carreira como extensionista de cílios. Como eu não tive muita orientação e os meus cursos foram alguns cursos que eu não tive o acompanhamento da mentoria depois que eu fiz o curso, eu acabei cometendo alguns erros, como eu disse lá no início. Eu cometi alguns erros que influenciaram no meu trabalho, e eu vou aqui ensinar para que vocês não cometam esses mesmos erros e isso facilite a sua jornada como extensionista de cílios. Então eu tenho certeza que tudo que eu ensinar aqui vai facilitar, vai te ajudar durante a sua jornada como extensionista de cílios. Então todo o conteúdo que eu passar aqui pode ter certeza que vai ser de muita relevância e vai te ajudar muito durante toda a sua jornada. Meu objetivo, postando, compartilhando, explicando toda a minha história para vocês, é que eu quero, de alguma forma, eu compartilhando a minha experiência com você, eu consiga te ajudar. Eu consiga te facilitar na sua jornada de extensionista de cílios, eu consiga te mostrar tudo que é bom e é ruim, tudo que você pode ou não pode fazer nessa área. Então eu quero compartilhar com você toda a minha experiência, tudo que eu aprendi e tudo que me fez crescer e evoluir na área da extensão de cílios. Então se você tem vontade de empreender ou de iniciar na área da extensão de cílios, eu posso te ajudar. E eu quero te ajudar, porque eu quero fazer com que você, mulher,
consiga faturar 5 mil reais por mês trabalhando com a área da extensão de cílios. Então, se você tem essa vontade, se você quer aumentar o seu faturamento e crescer profissionalmente, me acompanha. Estarei sempre aqui para poder te orientar e te ajudar. Um beijão e até o próximo vídeo.